paz do Senhor, queridos alunos da classe Joias de Cristo, e um bom dia a todos vocês. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 3, cujo o título nos diz assim: Em Jesus Cristo, o nosso Salvador. O texto bíblico está em João, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Agora nós vamos ler o nosso texto destaque, que diz assim: João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Está em João, capítulo 1, versículo 15. Alunos, quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Através dele nós tivemos a salvação e poderemos também ressuscitar e termos a vida eterna. Maria, como muitos já ouviram, é a mãe de Jesus. Aqui na terra, ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor. Ela ainda tão jovem, ela ouviu e viu o anjo Gabriel que falou com ela que ela conceberia um filho cujo nome seria Emanuel. Esse filho seria dado a ela através do Espírito Santo. Gente, que coisa maravilhosa, que lindo. Ela sendo uma jovem, ela poderia ter dito: não posso, eu tô noiva, eu vou casar, como é que vai ficar, né? Mas ela ouviu, obedeceu e concebeu a Jesus Cristo, aquele que veio para levar todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Aqui diz assim, a Bíblia diz que ele é o nosso Deus. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. João 1:18. Jesus Cristo é o Filho único enviado pelo Pai. E este deu-nos o privilégio de sermos também chamados filhos de Deus. O Espírito Santo testifica esta verdade com o nosso espírito. Está lá em Romanos 8:16. Jesus é o nosso Salvador. Que maravilha! Quando nós podemos, ter a certeza de que também somos filhos de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e confessamos que Ele é o único Salvador, que não existe outro. O nosso primeiro tópico nos fala assim: Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Quantos adjetivos podemos afirmar sobre a pessoa de Jesus? Quando estudamos a disciplina História na escola, uma das primeiras informações a conhecermos é sobre o seu conceito. Aprendemos sobre o conceito de história, que ela é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. Em seguida, estudamos que a divisão do tempo no Ocidente se dá em antes de Cristo e depois de Cristo. Para vocês verem que o ser humano, o homem em geral, ele tem essa consciência
que a história, a nossa história moderna, começou através de Jesus. Então, eles admitem que é o antes de Cristo e depois de Cristo. Embora a escola que você, adolescente, frequente, possa não falar sobre Jesus de Nazaré, ela reconhece o meigo nazareno como ponto de partida da nossa história moderna, como eu já falei. Estudar sobre Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, além de nos aproximar mais de Deus, enriquece-nos o conhecimento sobre Deus verdadeiro e o seu Filho. A vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e que conhece também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João, capítulo 17, versículo 3. Por isso, o Senhor Jesus é o tema central do nosso estudo. Também vamos estudar os objetivos. Quais são os objetivos dessa lição? É que nós venhamos a conhecer melhor Jesus de Nazaré, estudar sobre como Jesus viveu e morreu, crer na ressurreição de Jesus e na sua divindade. Esses são os nossos objetivos. Aqui eu vou falar um pouquinho da divindade, da humanidade e dos ofícios. Divindade, ele é alfa e ômega, verbo de Deus, filho de Deus, Senhor todo-poderoso. Na humanidade, Jesus Nazareno, filho de José, filho de Davi, filho do homem, filho do carpinteiro, que era José. Ofícios: sacerdote, profeta e rei, rei dos reis. Aleluias! Adolescente, você vai ver agora quem é Jesus de Nazaré. Jesus, ele nasceu em Belém, da Judéia, sob as ordens do imperador César Augusto, dominador do maior império que já existiu no mundo, o de Roma. A família de Jesus partiu da cidade de Nazaré, que pertencia à província da Galileia, para Belém da Judéia. O imperador queria saber quantos habitantes havia em todo o Império Romano. Naquela época, o lugar onde Jesus nasceu e viveu, a terra de Israel, província da Galileia, pertencia ao Império Romano. Está em Lucas, capítulo 2, 1 e 6. Vamos dar uma passadinha na Bíblia e nós vamos estar vendo agora o capítulo, né? 2, o 1. E diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, Jesus era de Nazaré. A Bíblia relata que Maria, a mãe biológica de Jesus, era virgem, como eu já falei lá no começo. E quando ela contou isso para José foi meio difícil, né? De compreender, de entender, de aceitar. Mas depois que o anjo também apareceu para ele e falou com ele, ele aceitou e protegeu Maria e a Jesus. Você é muito abençoada, disse o anjo para ela. O Senhor está com você.
O anjo disse que Maria ficaria grávida através do Espírito Santo e daria à luz a um menino cujo nome seria Jesus, que significa Deus é o Salvador. Aqui agora nós vamos falar um pouquinho. A missão de Jesus prover salvação para todo o homem. Amém, adolescente? Como ele viveu? Jesus de Nazaré seguiu pregando o evangelho e anunciando a chegada do reino de Deus por cerca de 3 anos, que foi o ministério de Jesus. Porque ele morreu aos 33 anos. Na antiga Palestina, o ministério de Jesus era marcado pelo amor. Ele evangelizou os pobres, as pessoas necessitadas de alimentos materiais e espirituais. Jesus consolou os corações entristecidos, quebrantados e amargurados. Ele pregou a liberdade para quem estava preso, cativo, que era escravo de outras pessoas, que eram injustiçados. O meigo nazareno curou os cegos, irmãos, tanto físico como espirituais. Muitas vezes nós estamos cegos espirituais e queremos lutar e ganhar a luta, a batalha com as nossas próprias mãos, adolescente. Mas nós não podemos, nós não temos condições. Então o que nós fazemos? Nós nos achegamos a Jesus, nós vamos aos pés do Senhor e pedimos a Ele para nos ajudar. E o Espírito Santo de Deus nos abre a visão quando ela estava tapada. E o Espírito Santo nos alerta e nos mostra o caminho e nós vamos abrindo a visão. Daí nós sabemos e conseguimos enxergar com quem nós estamos lutando, quem é o nosso adversário. E assim nós podemos vencer a luta, a batalha, as enfermidades, as adversidades, tudo que vem. Tantos os físicos quanto os espirituais. E pôs em liberdade os seres humanos oprimidos por espíritos malignos. Até hoje, adolescente, existem esses espíritos malignos que vêm para atrapalhar, que vêm para tirar a visão, para perturbar a mente e a vida das pessoas. Ou pelos religiosos de Jerusalém. E o nosso Senhor anunciou o ano aceitável de Deus, o tempo da graça divina. Mostrou o Pai de braços abertos para aqueles que desejam dizer o sim. Você deseja dizer o sim, adolescente? Você já disse o sim para Jesus? Para o novo tempo? Jesus seguiu o caminho de Deus fazendo o bem. Por amor. Ele tinha um imenso amor. E ele tem um imenso amor por ti, por mim, por toda a humanidade. Curar um jovem cheio de demônios, colocando-o em estado de perfeição e juízo, isso, perante os fariseus, eles não aceitavam. Isto tirava a autoridade deles. Mas Jesus insistia, ou melhor ainda, insiste em dar nova oportunidade às pessoas rejeitadas por este mundo. Mataram nosso Jesus. Caluniaram, injuriaram, humilharam. Fizeram tudo isso com nosso Jesus. Mas mesmo assim ele não desistiu de mim, não desistiu de você, adolescente. Ele continuou firme. Colocaram aquela coroa de espinhos sobre a cabeça dele, que deveria doer muito. Colocaram aquela cruz pesada para ele carregar naquela via dolorosa. Mas ele não desistiu porque ele nos ama. Porque a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Né? E ali ele foi. Você tem consciência do que significa
morte de Jesus Cristo. E para aqueles que chamam Igreja de Cristo, será que eles sabem o que é? O que significou isso? Se você não sabe, pare, reflita, vá para a palavra, vá buscar a Deus, que o Espírito Santo vai te revelar. Experimente, como milhares de pessoas há mais de 2000 anos, experimenta em suas vidas o constrangimento com a morte de Jesus em seu lugar. Era para você estar no lugar de Jesus. Era eu que deveria estar lá. Pense nisso. Mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E aqui ainda diz, passou o dia da crucificação na tarde de uma sexta-feira, mas quinta-feira para nós. Para eles era sexta, para nós era quinta. Para os judeus o dia começa a partir das 18 horas. Passou o sábado, chegou o domingo. Algumas mulheres como Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, que está lá em Lucas 24:10, foram ao túmulo de Jesus Cristo. Chegando lá, acharam a pedra do túmulo fora do lugar. O Senhor não estava mais lá, naquele sepulcro. Ele tinha ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a eles, o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Ali, em Lucas 24, 6, 7, você vai encontrar essa passagem. Sim, Jesus foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isto é, no domingo pela manhã, bem cedo. Por isso nós nos reunimos todos os domingos, que é o dia do Senhor, para celebrarmos Jesus Cristo ressuscitado. A Bíblia declara que a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento posterior aos discípulos foram eventos tão grandiosos que o apóstolo Paulo os relata para a igreja de Corinto em detalhes. Jesus apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Ali também, Jesus ressuscitado é a razão da nossa fé. A ressurreição de Cristo significa que, igualmente a Ele, ressuscitamos da morte para a vida, do pecado para a salvação, ô glória, da injustiça para a justiça eterna, aleluias. Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós como um verdadeiro advogado. Jesus ressuscitou, ele está vivo, alegre-se e anime-se. Jesus, no nosso último tópico, né? Nosso quinto e último tópico, diz assim, a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, e eu vi isso por esse motivo, tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Então, Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Está em João, capítulo 1, versículo 34 e o 49. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, não se quer dizer que ele foi concebido como nós fomos por nossos pais. Jesus é o Filho de Deus, porque ele é a manifestação divina em forma de ser humano. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade.
E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Que está no 2. No 14 nos diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Aqui nós temos um testemunho de João Batista que diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Também está em primeiro, também está em João, capítulo 1, versículo 15. E no 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém. Aleluia. Ele então é mestre, é Senhor, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é o Filho de Deus porque ele é a manifestação. Ora, Jesus é a palavra divina em forma humana, a pessoa mais gloriosa da Bíblia. Você conhece a Jesus, adolescente? O que leu sobre ele? Qual a sua experiência com o Filho de Deus? Deixa ele reinar para sempre em sua vida. Aos 12 anos, ele se destacava no meio das outras pessoas. Ele estudava e falava com autoridade. E isso incomodava. Isso irritava. Pedro foi transformado em um leão de fé depois da ressurreição de Cristo. Paulo também foi transformado de perseguidor dos judeus, né, a pregador da palavra do Senhor, ganhando almas, falando para as igrejas. Tiago, seu irmão, meio-irmão, que não acreditava em nada e não concordava com nada que Jesus falava, também se rendeu a ele, às suas palavras. Então, adolescente, o que você está esperando para falar do amor de Jesus, para falar que ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todo sempre? Não tenha vergonha. Quando você chegar na sua escola, se alguém perguntar, você é cristão? Sou. E fale com propriedade, fale com autoridade, porque isso Deus nos deu. E não é porque você é novo que você não tenha. Você também tem autoridade para falar e dizer, eu sou filho de Deus. Eu já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você conheceu um pouquinho do que é a pessoa de Jesus? Jesus de Nazaré é homem, Jesus Cristo é Deus. Quando Deus Pai criou todas as coisas, o Filho estava lá. Que Jesus seja o centro da sua vida. Cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos e que um dia retornará para arrebatar a igreja. Por isso, tenha esperança. Viva nesta esperança. Imite Jesus. Fale dele e viva como ele. Amém? Tenha um bom e ótimo domingo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu coloco todos diante da tua presença. Nos dê um bom domingo, uma boa semana. Nos livre e guarde de todo mal. Abençoa as nossas famílias, abençoa os adolescentes, os jovens, as crianças, toda a nossa escola dominical, os nossos líderes e os nossos pastores. Tudo colocamos diante de ti, Senhor. Amém e amém. Até a nossa próxima aula.